Os servos disseram: queres que vamos e arranquemos o joio? Quer que a gente arranque o joio, o patrão, né? O dono? Quer que a gente arranca? Porque tem joio no meio. E o inimigo que o senhor falou que foi o inimigo que semeou. Ele falou: não arranca não. Tem um risco, né? Você sai puxando, pode ser que você arranque o trigo junto. E vocês são semeadores. Esse é um detalhe importante. Tem o cara que semeia e tem o outro que só colhe. E o cara que colhe tem outra habilidade diferente daquele que semeia. Vocês são semente nesse mundo. Deixe eles crescerem juntos até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros, aos caras que colhem: ajuntem o joio para ser queimado e o trigo põe no celeiro. Eu lembro quando eu era garoto e ouvia essa parábola, algumas vezes eu ouvi, e outros pregadores, não só quando eu era garoto, que dizia assim: é que a gente não sabe quem vai se converter e quem não vai, a gente não sabe porque o joio e o trigo são muito parecidos e a gente não consegue ver, tem que esperar até o fim para saber o que é joio e o que é trigo. Mas a parábola diz que quando saiu o fruto, eles viram que tinha joio. E o Senhor disse: é joio, e foi o inimigo que semeou. Então, porque veja bem, é que a gente colhe e acabe com tudo? Não. O papel de vocês é com a semente. A ceifa é outro momento. Quando vierem os ceifeiros, ele diz: os ceifeiros são os anjos. E a colheita é o final dos tempos. Naquela era, naquela fase, naquela época, eles vão cumprir o papel deles. O de vocês é semente, é trigo. É que quando eu digo assim, a gente não pode cortar, porque a gente não sabe se é joio, tem um tipo de sentido, tem um sentido. Eu tenho compaixão e amor porque eu não sei. Eu ando e cresço junto porque eu ainda não vi o fruto. Eu tenho tolerância e tenho generosidade e amor porque eu ainda não sei direito se é trigo e se é joio. Mas o texto diz que apareceu o fruto e eles viram que era joio. E mesmo assim o Senhor disse: deixa eles crescerem juntos. Nós não temos compaixão e amor porque nós temos a esperança que alguém se converta ou porque não sabemos. Pode até ser. Existe esse caso? Sim, existe. Mas essa parábola não fala disso. Você pode encontrar outros textos que você se apoie para dizer: eu devo continuar a missão porque eu não sei quem vai se converter ou quem não vai e eu vou continuar pregando e andando junto. Correto. Mas essa parábola está falando sobre os filhos do maligno e que a gente precisa conviver com eles em amor e compaixão. A história conta, é o período pós-bíblico, achamos, né? Porque não sabemos perfeitamente Atos, Lucas, algumas epístolas que podem ter sido escritas após o ano 70, mas mesmo assim elas não trazem um relato muito claro. Apenas uma possibilidade. Por que você está falando isso, Zé? Porque no ano 70 da nossa era houve uma grande revolução dos judeus contra o Império Romano e foi ali que o negócio zangou, aí destruíram o templo, aí que acabou tudo. E foram milhões de judeus mortos. E o cristão já estava disperso nesse período e já não era bem visto dentro da comunidade judaica. E há informações, Flávio Josefo, um historiador, que os cristãos não entraram nessa da revolução. Não pegaram nas armas contra os romanos. Bom, afinal de contas, nosso reino não é desse mundo. Isso não significa que eles não tinham uma opinião a respeito, mas significa que eles eram mesmo promotores do Shalom, eles eram pacificadores, bem-aventurados pacificadores. Jesus não disse bem-aventurados pacificadores quando os outros fizerem paz. É no mundo que você está. Vai ter gente que não vai ter paz, mas você vai ser um pacificador. Eu vejo hoje muita gente que fala do nome de Deus, mas tem atitudes de ódio e de violência. Eu vejo hoje muita gente que cita versículos bíblicos, mas toda hora está pronto para uma atitude de ódio, discriminação, raiva, rancor e revide. Muita gente que cita textos bíblicos para tentar justificar até o seu preconceito e o seu racismo. Isso é terrível porque o campo é o mundo. E nós é que somos a boa semente. E não está dizendo que eu devo crescer junto porque eu não sei se é trigo ou se é joio. Eu sei que é joio, porque já apareceu o fruto. Isso é interessante porque o cristão, ele não age com amor
Porque as pessoas ao seu redor merecem o amor. Ele age com amor porque ele só tem amor. Assim como Deus não nos ama porque somos passíveis de sermos amados. Ele nos ama porque Ele é amor. Quando o Senhor diz aos seus semeadores, vocês não vão tocar nessa colheita porque isso é coisa dos ceifeiros, Ele já está dando uma dica nessa parábola que nós sim vamos ver o que é trigo e o que é joio. Sim. Nós vamos perceber. Sim, vamos perceber. E se tratando de sociedade, de vida comum, por muitas vezes nós seremos alerta, até denunciadores do mal que há na terra. O único cuidado que nós temos que ter não é de enxergarmos que joio é joio e trigo é trigo. É quando a nossa resposta de solução é ódio, vingança e um separatismo travestido de espiritualidade que leva pessoas para longe de Deus. E essa é uma linha muito tênue. No nosso país, dá para saber o que é pecado ou não pecado, o que é certo, o que é errado, o que é de Deus e o que não é de Deus. Aparece o fruto e a gente sabe. Às vezes a gente se engana, mas muitas delas a gente olha e fala, é joio, é joio. Sabe que o joio ajuda a gente a ser um trigo melhor? Eu acho. Agora trazendo para o campo da nossa caminhada na terra. Como é importante a gente ter espaço para olhar lugares onde Deus está sufocado, preterido, deixado de lado. Porque esse é um ambiente onde a lógica da morte impera e a gente aprende muita coisa na ausência da vida. Isso nos ajuda muito a desenvolvermos até a nossa teologia. Mas o assunto aqui é a missão. Se a parábola do semeador dizia respeito a uma semente que era a palavra, caindo na terra que é o nosso coração, agora a parábola do trigo e do joio diz que nós somos uma semente e o campo é o mundo. Quem sabe? Não vou dizer isso não. Eu não tenho esperança de que evangélicos sejam mais amorosos. Eu ia falar quem sabe, não vou falar não. Eu acredito em Cristo e acredito em Deus. Minha fé está projetada nele. Eu não creio no movimento evangélico. Eu creio em Deus. Quem sabe, pelo menos, agora eu posso dizer, você que me assiste, ainda que não concorde com os pensamentos, possa pelo menos parar para pensar. Só parar para pensar. Já é um baita de um avanço.